e auxílio de oração, amém? Com a sua oportunidade. Depois, Toyohashi, amém? Com a sua oportunidade. A irmã Nilma está aí? Lívia, ali. Cumprimento a amada igreja, com o Senhor Jesus. Uma alegria estar no povo de Deus, na casa de Deus. Gostaria também de parabenizar o círculo de oração, que o Senhor continue abençoando, que as irmãs continuem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja que se encontra em Mateus 25, que fala assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu buscando uma palavra para compartilhar com a igreja, o Senhor falou muito ao meu coração, porque aqui fala sobre restaurar a armadura espiritual. Fala, né? Restaurando a armadura espiritual do soldado ferido. Mas como nós vamos restaurar a armadura, né? Por que falou aqui? Porque eu vejo aqui que temos 5 virgens, 10 virgens estavam buscando. As 10 elas estavam no propósito, porque elas tinham se separado. Eram 10 virgens, né? Não eram 5 puras e 5 impuras, eram 10 virgens. Então eu vejo que essas 10 mulheres, elas estavam buscando ao Senhor e elas se separaram para o Senhor, elas tinham um propósito. Só que nós vemos também que aqui falam que elas tinham as suas lâmpadas, e a palavra do Senhor nos mostra que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então eu vejo 10 mulheres com propósito, 10 mulheres que tinham a palavra do Senhor, mas 5 delas faltou azeite, 5 faltou o Espírito Santo. Como que nós vamos restaurar alguma coisa se nós não temos a direção do Espírito Santo? Né? Aqui, para essas mulheres, eu vejo assim: por que chamou elas de loucas? Porque elas não davam ouvidos quando o Espírito Santo falava: é hora de se calar, é hora de jejuar, é hora de orar. Então, irmãos, eu vejo assim: para nós buscarmos uma restauração, nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. E nós temos que nos diminuir para que o Senhor cresça. Então assim, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, ó. A gente precisa ouvir, obedecer. Restaurar é preciso o quê? Na direção do Espírito Santo. Então que nós devemos buscar ao Senhor, né? Que não devemos esquecer que mesmo tendo a palavra, né, nós podemos não estar dando ouvido à voz do Espírito Santo. Que nós devemos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Nós estamos num culto abençoado, o Senhor já tem falado conosco, que nós possamos levar essa porção da palavra. Irmãos, anota o versículo, anota a palavra, leva em casa, continua meditando. Só assim o Senhor pode continuar falando conosco, amém? Agradeço a verdade em nome santo de Jesus.
Missionária Maria Isabel, com essa oportunidade agora. Amém. Amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez estamos aqui, né? Tão maravilhoso a gente participar dos congressos das irmãs do Círculo de Oração, né? Quero parabenizar as irmãs. Sei que não é fácil, né, irmãs? Mas para mim vai fazer esse ano 34 anos que eu estou na frente do Círculo de Oração ali da sede. Mas eu louvo a Deus e engrandeço o nome de Deus, porque se Deus não for conosco, irmãos, em vão é o nosso trabalho. É como a palavra de Deus fala, que se Deus não guardar a casa, em vão guarda as sentinelas. Então, se Deus não é na nossa vida, em vão nós fazemos a obra de Deus. Porque fazemos de qualquer jeito, fazemos relaxadamente, fazemos do jeito que nós achamos que está bom e não estamos agradando a Deus, né? Então, que é tão maravilhoso a gente ter as irmãs ali do nosso lado, segurando nas nossas mãos e lutando com nós, né, irmã, na obra do Senhor, no Círculo de Oração Unidas, orando, porque quando nós oramos, nós temos vitória. A oração é uma das maiores armas que nós temos, que Deus deixou para nós, que Jesus ensinou, foi nós a orarmos. Quando nós jejuamos, irmãos, não é para pedir nada para Deus. Nós jejuamos para fortificar a nossa oração. Aí sim, fortificado, cheio do poder de Deus, nós pedimos. E Deus nos responde. Amém? Eu trago saudação ali do pastor Haroldo e da missionária Raquel, que não pôde estar aqui conosco. Amém? Os irmãos recebem? Amém. E o que Deus colocou no meu coração, gostaria de estar lendo com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O tema das irmãs, eu achei muito lindo, né? As armaduras, né? Espirituais. É o que nós estamos precisando no dia de hoje, sermos renovados. Então, o que fala aqui? 1 Pedro, capítulo 5, e somente o versículo 8, nos fala assim: sede sombrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então aqui o apóstolo Paulo, ele nos adverte: olha, tome cuidado com a vida de vocês, com a vida espiritual que vocês estão levando, porque o diabo, ele fica ao derredor, bramando como leão. Em outras traduções está assim: bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar, quem ele possa destruir. E quais são as pessoas que ele quer destruir? São os servos de Deus. Por isso, irmão, lendo esse versículo, entendemos por isso que nós devemos usar a armadura, porque ela é a proteção para nossas vidas espirituais. Essa armadura que as irmãs escolheram, ela é uma proteção para a nossa vida espiritual. E nós precisamos estar revestidos, pois o inimigo trabalha dia e noite para enfraquecer a nossa fé em Deus. Não é só uma vez por dia, não é só uma vez por mês. É de dia e noite ele está trabalhando para nos afastar dos caminhos do Senhor. Então nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que... Mas o que estão revestidos do poder de Deus permanecem firmes em Jesus. Somente aqueles que estão revestidos do poder de Deus, eles ficam firmes em Jesus. E nós vemos, irmãos, que quando fala eu não quero entrar na mensagem do pregador, tá? Mas quando fala da armadura de Deus, nós vemos que quando fala a verdade, quem é essa verdade? Jesus Cristo. Ele falou que ele era a verdade, né? E nós vemos que a verdade, Jesus Cristo, quando ele aperta o cinto, né? Quando ele aperta o cinturão, que é a justiça, né? E a justiça protege o nosso coração, irmãos. Nós temos que estar com o nosso coração protegido por causa das ciladas do diabo, pensamentos maus, coisas, mensagens que ele coloca em nós para que nós estejamos protegidos. E mais uma coisa, irmãos, é a fé que levanta
o nosso escudo, é a nossa fé. Nós levantamos o nosso escudo através da fé. E aí nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, irmãos. Nós não precisamos mais de nada. Nós temos tudo com essa armadura de Deus, irmãos. E nenhuma, irmãos, agora observe uma coisa, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Porque nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. Foi Jesus que falou. Ele, se nós guardássemos a sua palavra, guardássemos o seu mandamento, ele viria, ele e o Pai, e habitaria em nós. Então, nenhuma arma forjada prosperará contra a vida dos filhos de Deus, porque Jesus está em nós. E a vitória pertence àqueles que permanecem com fé na presença do Senhor, que nos amou e nos chamou. Além de ter nos amado, ter nos chamado. Então, irmão, nós vemos, porque o diabo ele está ao derredor de nós, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Mas uma coisa está ali também, a resposta que nós temos. Ali em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, fala assim, e nos fala assim: pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite na presença do Senhor. Ainda hoje, irmãos, ele não foi só lá para acusar Jó, não. Hoje, Apocalipse 12, 10 fala que ele foi expulso do céu. Aquele que todos os dias, de manhã e à noite, ele vai na presença de Deus nos acusar. Mas nós devemos levantar a mão e dar graças a Deus, louvar a Deus. Sabe por quê? Porque nós temos um advogado lá no céu, que está sentado à direita do Pai, que intercede pelas nossas vidas. Então nós somos fiéis, irmãos, a esse Deus maravilhoso. Nós somos felizes por termos esse Deus como nosso Pai, Jesus como nosso advogado, porque quando o inimigo vai lá e aponta, por exemplo, sobre a minha vida, ele fala: você viu o que ela fez? Fala do teu amor, fala da tua grandeza, mas vem fazendo coisa errada. Mas Jesus está lá para me defender, porque Jesus sabe que eu amo e faço sempre a vontade dele, aquilo que agrada a Deus. Falho nós somos, ninguém é perfeito, mas nós fazemos sempre a vontade do Pai para agradar o nosso Pai. Amém? O círculo de oração para louvar o Senhor, e eu agradeço a oportunidade. E mais uma vez parabenizo vocês, irmãos, pela essa